Tá, olha só, antes de começar esse vídeo, tu tem que dar uma olhada no link que tá aqui embaixo, tá, Daniel? Isso. É o Catarse do ArgCast. A gente ficou 3 anos fazendo esse podcast de graça, caralho. Agora, finalmente, a gente tá tendo financiamento. Cara, R$5, velho. Você assina o podcast, tem bonificações lá. Alguma das recompensas, por exemplo, você ganha uma commission, você ajuda a construir a pauta e ainda participa do episódio, sabe? Gustavo Borges, defina o ArgCast em 2 palavras. Papo de velho sobre super-herói. Isso! Isso mesmo! Eu falei mais que 2 palavras. Tá, antes de entrar direto no assunto do vídeo, eu quero começar perguntando aqui pros nobres acadêmicos, quem morre nessa posição? Olha, se o desenhista estiver usando um boneco 3D e traçando em cima, talvez ele tenha que convencer as pessoas porque vai morrer assim, né? Porque tá muito rígida essa pose, cara. Tá bem exagerado. A pessoa ia escorregar segundos. A pessoa pode ter, tipo, caído, vamos supor, Sem na mesma fa- posição, mas e a pessoa sem- ia escorregar E sem em falar segundos. que quando se morre, geralmente se caga, né? Ou se mija, fala assim, parece que a pessoa se caga toda, né? Teria que ter merda ali. É, isso primeiro, assim, ele fez de propósito. Mas o que eu acho que é mais, assim, a pessoa, tipo, cairia nessa pose. E até, assim, até vou jogar, assim, a gente não sabe literalmente como, de repente, as pernas do nosso corpo ficariam. Talvez a pessoa ficasse, até seria possível a pessoa ficar com um pouco com a cintura empinada caso morresse. Mas eu duvido que ela teria ficado sem esse cabelo no rosto. Teria ficar, tipo, pá, sabe, tipo, o cabelo no chão, assim, Tipo espalhado, assim, sabe? dela. Ela se Não, penteou no véi, último não. suspiro, assim. Essa foi a capa vetada? Essa foi a capa da edição número 7 de Heroes in Crisis, que nem saiu, né? E foi vetada. Terrível. Terrível, né? Então, gente, olha só. Estamos aqui com Daniel HDR, desenhista Marvel, DC e por aí vai. Hoje em dia na Boom... Não. Agora na Dynamite. Abraço aos assinantes do canal, adoro vocês. Gustavo Borges, responsável pela gráfica MSP do Cebolinha, olha só. E a gente vai falar sobre a última mega saga da DC, ou minissérie talvez, que é Heroes in Crisis, que vocês não leram, na verdade, né? Eu não tô Eu nem lendo, sabia que tava cara. passando. Não tô tendo tempo pra ler, não. Cara. É que na verdade a gente vai usar o case que rolou com essa saga pra discutir a questão da sexualização das personagens femininas, ou até masculinas, enfim, no meio dos quadrinhos. E se tu não tá sabendo, lá fora, tá saindo uma minissérie em 9 partes, escrita pelo Tom King e desenhada pelo Clay Mann, que é a dupla do Super Friends, do Batman, daquele arco que ele interage com o Super-Homem. E a história é basicamente sobre um divã dos super-heróis, um lugar onde eles vão pra se curar das crises, tá? Então pensa que o cara, sei lá, andou por realidades paralelas, viu a mãe morrer 50 vezes, ele precisa de algum lugar pra voltar à sanidade. Então vamos ser sinceros que a premissa é ótima, né? Tem um lugarzinho lá pra... E é mais mais um pretexto pra usar a palavra crise, né? A DC adora usar crise, já foi em crise infinita, crises em vitas terras, crise de identidade, crise final. Crise criativa. Então, na última edição, na edição número 4, que saiu lá fora, pelo menos no grupo dos 2 quadrinhos rolou uma discussão, não sei se isso é mundial, não sei se tá todo mundo comentando, mas a gente tem pelo menos 3 momentos ali onde o Clay Mann, que é o desenhista, ele sensualizou assim de um jeito violento as personagens, sabe? Eu vou mostrar as páginas pra vocês, o Daniel já viu, né? Eu vi uma delas. O Gustavo ainda não. Então a gente tem, por exemplo, olha só, esse é o primeiro close na Lois Lane na edição. Até, se fosse só essa imagem isolada, até a gente podia, né, ok, beleza, né? Mas aí a gente continua na mesma edição e a gente tem a Bárbara Gordon sentada, né, ela vai mostrar o tiro do Coringa, né, que atravessou ela. E ela tá tipo, cara, é mulher melancia isso aqui, cara, não é a Bárbara Gordon. E não é a Bárbara Gordon dos 952, né? Que ela era com o corpo de, sei lá, uma adolescente de 15, 16 anos. Né? E aí a gente chega... Aí a gente chega lá pro final da edição, que aí o negócio é violento, cara. Chega a ter espelhos pra refletir mais bundas na cena, cara. Olha isso, bunda. I like big butts and I cannot lie! Tá, então, vocês são desenhistas, queridos amigos. O que vocês acham sobre isso? Vamos lá. Cara, Eu nunca faria. fala você primeiro, começa, Gustavo. Eu acho assim, primeiro tem uma coisa que eu sempre achei isso assim tão fora da realidade, que foi uma das coisas que, quando eu comecei a tentar ler quadrinhos de super-herói, isso me tirava. E hoje eu não leio, assim, geralmente muito quadrinhos de super-herói, costumo procurar clássicos ou coisas assim já recomendadas antes. Mas isso é uma das principais coisas que mais me irrita em história em quadrinho no geral, assim. E até quando eu tô usando a camisa de Dragon Ball, assim, todo mundo sabe que Dragon Ball também pecou um monte nisso, sabe? E eu, assim, condeno, acho que é uma...
que é uma falta de realidade, porque eu tenho, como autor, assim, tu tem que tentar, talvez ter um compromisso, muitas vezes, em tentar, assim, retratar coisas da vida, sabe? Tentar retratar situações que nem a moça morreu e, é óbvio, nunca aconteceria daquele jeito, nunca estaria naquela posição. Então tu tem que tentar retratar as coisas do jeito como são. E daí tu vê desenhistas que desenham 300 mulheres, todas iguais, e como se fosse, e todas, assim, num modelo plástico de um estereótipo de beleza. Então, o grande ponto é você falar, sensualizou numa cena, assim, que errado. Não, assim, vamos supor, de repente, se uma narrativa levar a uma proposta de ter uma cena que haja o sensual, sabe? É uma coisa. Outra coisa é tu usar, tipo, sempre, tipo, as mulheres tentando puxar para um sensual, sendo aí numa imagem plástica de algo que, teoricamente, não é o que a gente vê na vida real, e sendo sempre aquele estereótipo. Então, assim, eu fico completamente desinteressado já quando eu vejo uma coisa dessas, e eu sei que está sendo feito só para agradar, assim, um nicho pequeno de leitores, ou talvez até mesmo a própria pessoa que está desenhando, assim, dependendo. Mas na narrativa estraga as personagens. E aí eu ia comentar, né? O pessoal que escuta o ArgCast já viu falando, por exemplo, da Red Sonja do John Byrne, a gostosa pra caralho. Eu era um moleque, né, cara? Daí eu ficava me excitando com um desenho. E aí quando você pega uma postura dessas hoje em dia no mercado, que tu tem não só um público masculino consumindo quadrinhos, mas de gêneros diferentes. Tem um homem, mulher e a própria objetivação da mulher, né? Tornar ela um objeto, no caso, sexualizado. Isso soa estranho. Só que eu acho que, assim, ao mesmo tempo que possa soar estranho, não dá pra penalizar o desenhista. É o estilo do desenhista. Esse Clayman aí, eu já vi outros trabalhos dele, ele faz as mulheres tesudas e manteudas, sabe? É o papel do editor. Será que o editor tá botando isso porque ele quer que seja assim? Será que tá sendo alguma crítica sobre a crise em si, né? Que eles estão botando algum subtexto, sei lá, é uma crise do mercado, do modo como os personagens eram vistos antes desses novos tempos em que a gente tem que olhar muito além da casca. Como teve aquele cara que teve numa palestra lá, em que o Rob Liefeld estava... um painel, numa Comic Con gringa, em que o Rob Liefeld estava presente, o cara levantou no meio do painel e disse assim, Sr. Rob Liefeld, eu quero que o senhor peça perdão por Heróis Renascem. Como se o projeto tivesse sido só dele, sabe? Acima de tudo, tem um editor que vai dizer assim, desenha isso de outro jeito. O Gustavo e eu, pra gente trabalhar com quadrinhos, a gente sabe que o nosso trabalho ele é submetido a editor também. E esse editor, ele tem uma supervisão sobre o projeto. Por trabalhar com a DC, eu sei que tem muito disso lá. Sabe, de você fazer o layout da página, o teu editor olha e diz, olha, isso aqui tá funcionando, isso aqui tá exagerado, muda isso, muda aquilo outro. Para isso tá rolando, deve ter algum subtexto aí atrás que de repente possa provir do próprio Tom King, não sei. Ou os caras estão dizendo assim, não, mas a molecada quer ver mesmo, chavasca, não sei o quê. Cara, não, sabe? Eu não confio, eu sempre acho que é a pior opção. Eu acho que é a pior opção. Tá todo mundo assim, o editor falando, põe mais de baixo o ângulo. Tipo assim, minha visão eu acho que é a pior opção. Como leitor, né? Acho que é legal vocês são desenhistas falar. Cara, hoje em dia, desde os meus 14 anos, eu me sinto meio mal quando eu leio um quadrinho assim, porque parece que o cara não tem uma história boa pra me contar, então ele tá tentando me conquistar com algum outro elemento. Então, cara, eu já acho que a história é fraca por conta disso, sabe? Eu vejo que ele tá tentando apelar pra tentar pegar o meu instinto animalesco de homem que gosta de ver mulher e, vou tentar pegar ele por aqui se eu não conseguir contar com a história. E como o Gustavo falou, tu tira um pouco do foco da narrativa, né? Tu tá jogando a história pra um outro lado que talvez não seja nem o que tá precisando naquela cena. Eu acho que talvez a cena da Lois, como ela tava aparentemente transando com o Super-Homem, beleza colocar ela sensualizada ali. Mas todo o resto é completamente injustificável. Assim, aquele ali da Batgirl mostrando a cicatriz com o plano mantendo o enquadramento só pra mostrar ela levantando, girando o corpo. Mas ali é uma câmera separada. Não, eu entendi, mas o que eu tô falando, né? E eu estranhei, tá? Eu não tô lendo muita coisa, por exemplo, de Batgirl, Batman, etc. Mas eu estranhei que a Batgirl que estava sendo apresentada no pós-952, quando era no DCU, ela era uma moleque, né? Sim. E aí, de repente, ela tá com aquele corpo da Batgirl lá dos anos 70, 80, com corpão, sabe?
E isso que vocês estão falando de mostrar assim, de uma cena que ela poderia, vamos supor, o desenhista da narrativa poderia ter resolvido, sabe? Em assim, tipo, eu levei um tiro, tipo, corte, tipo, pra um close, ela mostrando ali, sabe? Ou assim, é possível mostrar, tipo, um desenho das nádegas de uma pessoa sem ser sexualizado. Pensando nisso, sabe? Eu lembro que, enquanto eu tava desenhando até o fim, eu tinha uma cena que eu precisava desenhar a personagem saindo furiosa da água, tá? A personagem feminina, a Lilian. E daí eu lembro que eu fui pesquisar, sabe? Eu nunca tinha desenhado alguém saindo da água, muito menos uma mulher. E daí eu fui pesquisar no Google, assim, tipo, mulher saindo da água. Todas as fotos eram aquela foto de lado da mulher tipo, com o cabelo, sabe, tipo, pra cima, sabe, atirando. Aquela saída tipo de Bond Girl, assim, da água, né? Não, tipo, um negócio absurdo. E daí eu fiquei, cara, vai ser muito difícil de procurar assim, a referência correta pra isso. E daí eu tava na faculdade, assim, tava com um grupo de colegas, assim, entre homens e mulheres, e eu falei pras meninas, gente, vocês estão assim, aconteceu isso, vocês estão muito brabas, um monstro empurrou vocês pra água, tipo, saia da água! Sabe, tipo, e ela saiu da água puta, chutando tudo. Eu falei, é assim que eu vou desenhar. Sabe, tipo, porque vocês estão falando, tipo, é muito real, óbvio, todo mundo sair da água o mais puto possível. Ele nunca leu Gunter Thing. O quê? Tu nunca leu Gunter Thing. Se tu tivesse lido, tu vai entender que esse DNA não tava nos anos 90, cara. E eu acho que essa saga nova, assim, algumas maneiras de representar tá muito anos 90. Então, um dos argumentos que a galera comentou lá no post era a questão da época, né? Pô, tu tá reclamando de que a mulher tá desenhada mega gostosa agora, mas tu não lia gibi nos anos 90? Então, gente, é que não é mais anos 90, sabe? Tá. Hoje a gente tem personagens como a Kamala Khan, que estouraram, cara, que é uma representação feminina normal, uma menina, ela não é hiper, ultra, mega gostosa. E a Batgirl tava nessa linha também, tava né? Também, tava isso eu acho mega positivo, sabe? E daí, por isso que eu acho que às vezes quando fica falando, não, mas é a estilização que a pessoa quis usar. Não, tá, mas então, tipo, tem uma estilização muito porca que só aprendeu uma e só faz aquela, tipo. Porque tem que estilizar de todos os formatos, todas as pessoas. Por isso que tu vê que eu não consigo engolir essa desculpa de, vamos supor, foi uma estilização escolhida. Porque eu acho que assim, é querer passar por cima de uma resposta que não é, assim. Porque a estilização vai estilizar todos os tamanhos, todo mundo, dentro daquele perfil estético que a pessoa está escolhendo. Mas todo mundo, de jeito real. Essa saga, a abordagem dela, o plot dela, ela me dá uma ideia de que eu tenho que mostrar os personagens muito mais fragilizados e fora de uma casca pré-concebida, assim. Eu não sei se de repente essas imagens perfeitas, olimpianas, que tu tem tanto dos caras extremamente bombados. Eu vi uma outra ilustração dessa saga aí que tá o Besouro Azul e o Booster Gold, lá, o Gladiador Dourado. Os caras extremamente trincados, assim, sabe? Bem super-herói nos 90 também. E no caso, essas todas que nós vimos das garotas também, nesse jeito, sabe? E eu não sei se é pra mostrar justamente essas figuras perfeitas, ao mesmo tempo que tu tem elas cheias de defeitos e problemas pessoais, esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo que me parece isso, fica me parecendo também o seguinte, ó. Não tô dizendo que o Clayman faz isso, sabe? Mas justamente por eu já ter visto outros autores fazerem isso, cara, tem programinhas como o Poser, que tem modelos 3D com o músculo todo definido, prontinho. O cara vai lá, põe o personagem na pose, importa pro Photoshop e traça em cima. Não sei se é porque o prazo tá comendo, o cara tá fazendo isso, mas teve algumas coisas que eu vi nesse projeto que estão com as figuras com postural muito duro. Então eu não sei se é isso, sabe? Se é uma zona de conforto do artista ou não. Mas pra mim, assim, se eles vão ficar botando ângulos extremamente de baixo e extremamente sensualizados pras mulheres, tinha que ter pros homens também. Assim. Por que não tem no colã do Superman, assim, sabe, os órgãos genitais? Assim, deveria ter igualdade, sabe? Se às vezes colocam, até o mamilo da moça tipo, no colã, sabe, coloque, então... todo o volume do Superman. Do volume do Superman. O ponto que o Daniel tocou que eu achei legal sobre a estilização do Clayman, né? O Eric Blake, desenhista, você deve conhecer. Sim, conheço. Ele comentou lá no post, inclusive, e ele tocou num ponto que eu achei legal, que ele falou assim, cara, mas e se eu curto isso? E se eu quero um gibi com mulher gostosa? Porque tem um público que, querendo ou não, não, e o Eric mesmo, ele faz muita commission com esse perfil, né? Sensualizando as personagens eróticas também. Ele faz quadrinhos na linha de Super, tudo. E o que ele tá falando tem a ver, de repente, com essa escolha estética do Clayman. Porque, como eu falei, eu já vi trabalho desse cara antes e os personagens são assim, sabe?
Só que como tu também falou, isso é bem anos 90. E o editorial da DC, às vezes, eu acho meio conflitante, porque será que eles estão tentando resgatar uma coisa assim? Será que aquela postura de tornar os personagens um pouco mais normais, assim, sabe? A apresentação deles, será que está sendo largado de mão? Será que é a postura de um editor em cima? Quem é que está editando essa saga? Você sabe me dizer? Então, se eu editar... Pois é, então a gente não sabe. Realmente, mas assim, o que determina, pode ser em N fatores, mas o que determina no final disso tudo, sabe o que é? É o que o leitor compra. Jamie S. Rich. Não Sim, conheço. se pega nessa aí de que é o que o leitor compra, assim, é um reflexo muito triste. Pois é. Não, e o que eu ia comentar é o seguinte, o Eric falou isso, eu acho que assim, muita gente reclamou também do Batman do Marini, não sei se vocês chegaram a ler. O Marini... Eu só vi umas aquarelas então, no Instagram do Marini. Eu vi o primeiro volume só. A DC pegou um cara que era europeu, trouxe o cara pra trabalhar no Batman, e o cara deu a visão dele. Eu não acho ruim as mulheres estarem sensualizadas, sexualizadas no Batman do Marini. Porque o Batman é do Marini. Talvez ele veja as mulheres assim, ok. Só que aí tu vai pegar uma saga da DC, escrita pelo principal escritor do momento. E aí tu vai botar o personagem sexualizado, eu acho que não é o momento, sabe? Mas daí tu tá querendo tirar qualquer valor que esse cara, do tal do Clayman, possa ter em relação ao Marini. Eu acho o Marini muito melhor. Mas assim, é o direito dele, de repente, fazer esse tipo de coisa. Só que eu volto a dizer... Não é só uma decisão dele. Se ele foi escalado para esse título, e as coisas em editoras grandes é assim, você seleciona, você pinça um artista para botar lá, porque o editor está tendo uma visão do contexto geral, sabe? É a postura do editor, é ele que está escolhendo aquele fulano para desenhar. E é ele que vai dizer assim, mano, maneira, velho. Segura essa munaia dessa mulher aí. Sabe, diminui essa giromba do personagem, sabe? Ele vai dizer esse tipo de coisa. Olha esse enquadramento, A giromba mano. nem tem. Nem tem Sabe, a giromba. o editor tinha que falar, põe a giromba. Põe a giromba, assim, tá. Não, falando sério, cara, ele que vai dar esse tom, sabe? Ele que vai dizer o que tem que ser de mais ou de menos. Tô procurando giromba, tá? Desculpa, só pra... É isso que eu tô fazendo, tentando detectar. Não encontrei até agora. Não, assim, Detalhes, passaram 30 minutos, ele está realmente olhando outras histórias. Aqui, ó, nessa cena poderia ter volume, poderia ter, assim, protuberância. Não tem. É sério que a gente vai ficar discutindo isso? Não, eu acho que é sério, porque assim, se quer levar ao sério o ponto de que na revista, sabe, é plausível por alguma forma as mulheres serem caracterizadas daquela forma, os homens aí todos deveriam estar sendo super, sabe? Tipo... Até que tá com uma bundinha e tá virado pra câmera. Não, mas ó, isso aí mas a assim, DC tem bastante, paga bastante bundinha. As fãs do Asa Noturna, então ficam loucas. Tem uma guria, cara, numa CCXP, que ela me pediu uma commission do Asa Noturna de costas, mostrando a Revelação, bunda. hein? Cara, e aí a gente vê que é realmente esse fetiche que tu tem tu, eu digo o leitor em si, Obrigado. do personagem. Não, tu tem que eu sei. Mas eu acho que essa postura que tá tendo num projeto como esse tá dando alguns sinais de que ou tem algum subtexto aí que no final das contas o próprio teu Tom ídolo King, aí, o Tom Tom King. King vai falar, ou então o próprio Clayman vai acabar tendo que se justificar depois. Cara, você citou, por exemplo, o Batman do Marini, mas eu me lembrei da capa do Manara, da Mulher-Aranha, das capas do Frank Show, sabe? Tem tudo isso. Então, tu tem autores que têm esse estilo. E os caras, às vezes, são chamados para fazer uma minissérie ou para fazer uma capa. Sabe, o editor não é bobo. Ele sabe que o cara faz aquilo, saca? Aí aquilo é uma escolha do perfil editorial da empresa fazer esse tipo de inserção na arte. Daí o negócio também mostra assim, ó, uma falta de noção, porque não é mais o momento, sabe? E não é... Mas será que não tem alguma coisa por trás da história? Não tô dizendo assim, porque eu tô tentando olhar por um lado, assim, o editorial da DC não tava indo pra esse lado. Se fosse, vamos supor, tipo, não, assim, a proposta são as pessoas trincadas e plásticas e absurdamente, sabe, naquele padrão Dos dois de beleza sexos, né? dos dois sexos, Né? E vai ter os enquadramentos, então põe nos homens também, tipo, põe em vez da Lois na porta, põe o Superman, sabe, tipo, Gostosão. sabe, só tapando um pouquinho, assim, sabe, tipo, não, deveria ter, porque daí tu consegue justificar de falar, não, aqui ó, eles estão fazendo pra tudo. Olha aí, mas eu acho você que tá não falando isso aí, recentemente no gibi do Asa Noturna, né, teve um artista que pegou e tava trabalhando o Richard Grayson, que agora não é mais Dick, né, botaram outro nome nele também.
o cara todo liso que numa garrafinha, tomando banho, saindo do chuveiro, tudo. E, sabe, talvez tenha um contraponto aí. Mas a gente tá falando dessa minissérie. E essa minissérie só tá pesando pra um lado mesmo. Né? Daí é triste. Eu tava comentando antes, a gente segurou pra não cortar a pauta, mas eu achei muito legal que agora no novo filme do Detona Ralph, né, o Wi-Fi Ralph, mostra as princesas da Disney. E mostra, tipo, uma visão como a Disney realmente se preocupou em atualizar elas e mostrar as princesas não só naquele momento super plástico, assim, e belo delas, mas mostrou elas como pessoas, mulheres reais, como mulheres fortes, assim. Só a cena da Cinderela quebrando o sapatinho de cristal e ameaçando como uma garrafa, sabe, já... Eu tenho mais uma consideração, assim, cara, quem decide é o leitor, sabe? Se o cara tá comprando esse tipo de coisa, ele vai lá dar o seu dinheirinho pra isso. Agora, se ele não tá afim, não compra. E é o tipo de coisa que vai transformar realmente o mercado. As pessoas verem as coisas de maneiras diferentes. Tem um monte de título da DC que não vai nessa vibe aí, que sabe que são até muito melhores, assim como os títulos da Marvel e de quadrinho independente, sabe? Então, eu acho que é por aí. Quem decide é o leitor. Real é isso aí. Tem que refletir o momento também. Refletir o momento atual. Assim, tem que ter essa consciência e, felizmente, vários quadrinhos estão tendo. Esse é o ponto positivo. Não tá tudo perdido. Não tá. Tá, gente. E até por surgir essa discussão, quer dizer que não tá tudo perdido, né? Exato. Até pra eles cancelarem uma capa, né, e tudo. Então, Absurdo, assim, a capa, né? Eu ainda acho que aquilo é poser, hein? Eu ainda acho que aquilo é poser. Tá muito travada aquela pose. Com todos os excessos ali, mas a pose em si tá travada. Comentário técnico. Gente, o link de todo mundo tá aqui embaixo, tá? Obrigado, Gustavo. Obrigado, Daniel. Acho que... Isso aí, catarse.me/ArgCast. Apoia o ArgCast aí. Olha, com certeza, sai mais barato que uma menção da Panini, viu? Falou, gente.